Escuta isso, ó. Quais pseudociências predominaram na última década aqui no Brasil? Por que ainda acreditam tanto em homeopatia, mesmo na existência de evidências contrárias? E a psicanálise é perigosa? Essas foram as perguntas que o Tomás, o João e o Bruno deixaram lá no meu Instagram, que é o @prof.danielgontijo, e eu vou respondê-las agora aqui para você. Se você não me conhece, eu sou o Daniel Gontijo, professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Inclusive, agora a gente está começando um novo curso lá no Instituto, que é o Tudo sobre Pseudociências, que vai contar com grandes nomes da divulgação científica nacional, como Pirula, Gabriela Bailas, Natália Pasternak e Emílio Garcia. Se você quer desenvolver seu pensamento crítico, aprender a diferenciar o que é ciência, o que é pseudociência e ajudar pessoas que são próximas a você a tomar decisões mais racionais para cuidar da sua saúde, considere se inscrever no nosso curso clicando no link que eu deixei aí embaixo. Bom, começando então com a primeira pergunta sobre quais pseudociências predominaram aqui no Brasil na última década, estão mais fortemente enraizadas no coração do brasileiro. Na minha percepção, elas são a psicanálise, a homeopatia e a constelação familiar. Por quê? Em grande medida porque existem organizações e instituições que dão ali um verniz de ciência, de validação para essas práticas. No caso da homeopatia e da psicanálise, a gente tem o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia, respectivamente, validando, legitimando isso aí como sendo práticas cientificamente válidas para serem oferecidas à população. E eu já vou comentar isso daqui a pouquinho. No caso da constelação familiar, a gente vê essa prática já inserida no SUS e no judiciário para resolução de conflitos, o que dá então esse verniz de cientificidade, de segurança para a população. Tá, mas da onde que eu tô tirando a ideia de que homeopatia, psicanálise e constelação familiar são pseudociências? Tem vários autores batendo nessa tecla há décadas, mas tem um filósofo da ciência que ajuda a gente a demarcar essas fronteiras, que é o Sven Hanson. Para ele, a ciência é uma prática que produz afirmações confiáveis sobre um objeto de estudo em um determinado momento do tempo, da história. Sendo que a pseudociência é uma prática, uma doutrina, cujos principais proponentes estão afirmando, estão passando a impressão de que suas teses são verdadeiras, são confiáveis, de que sua prática funciona, a despeito de não haver essa garantia, essas evidências de que essas teses são verdadeiras, de que essa prática funciona. Só para você ter uma noção do que é a homeopatia, do que é a psicanálise, do que é a constelação familiar, e que eu vou ser bem sucinto, qualquer coisa, dê uma olhadinha nos links que eu deixei aí embaixo de vídeos onde eu exploro com mais calma, com mais detalhes, essas três pseudociências. A homeopatia, por exemplo, parte da premissa de que moléculas poderiam nos curar, mesmo depois de serem diluídas milhares e milhares de vezes, a ponto de nem estarem mais presentes nas pílulas que a gente toma ali todo dia. No final das contas, a gente tá tomando água com açúcar. É isso. Passeio puro. Olha só. E a constelação familiar parte de uma premissa também bem estranha de que os nossos comportamentos problemáticos, os nossos sofrimentos atuais refletiriam desordens familiares presentes ou até bem longínquas, tipo a ideia de que o nosso tataravô teve problema com álcool, foi meio deixado de lado pela família e essa exclusão refletiria agora na depressão que você está sentindo. Já a psicanálise tem, só para dar um exemplo, uma premissa de que a gente tem desejos e memórias inconscientes, recalcados, que estariam influenciando continuamente o que a gente sente, o que a gente sofre, o que a gente faz. Evidências? Zero. É por essas e outras que muitos autores vêm classificando a psicanálise, a homeopatia e a constelação familiar como pseudociências. Se você quer se aprofundar nisso, inclusive, o Ronaldo Pilate escreveu esse livro aqui, Ciência e Pseudociência, e traz o exemplo da psicanálise, que inclusive está aí sendo legitimada, não só pelo Conselho de Psicologia, mas por várias graduações de psicologia aqui no Brasil. E tem também um livro negro da psicanálise que conta com muitos capítulos escritos por autores, alguns até que já foram psicanalistas, contando um pouco sobre sua pseudocientificidade e também sobre várias maracutaias que marcaram, que mancharam a história dessa doutrina. Links aí na descrição. A segunda questão é sobre por que tanta gente ainda acredita em homeopatia. E a resposta, na verdade, vale para todas as pseudociências. O primeiro ponto é que essas práticas passam a impressão de ser científicas e, portanto, roubam a credibilidade da ciência. Aí fica muito mais fácil a pessoa confiar
e pagar por esse tipo de serviço. O segundo ponto é que quanto mais popular é uma pseudociência, e isso aqui tudo que eu estou mencionando agora para vocês, parte de evidências de estudos que foram feitos sobre por que as pessoas acreditam em pseudociências. Deixei alguns desses estudos aí embaixo. Mas o segundo ponto é sobre a popularidade. Quanto mais uma pseudociência é disseminada numa população, tipo astrologia, que é bastante popular, mais as pessoas acabam acreditando nisso. Aquele tipo de viés ou de falácia de que se muita gente acredita, então deve ser verdade. E um terceiro ponto é a ausência ou a escassez de informações refutantes. O que é isso? Se você não entra em contato com pessoas que te mostram por que aquele argumento, por que essa doutrina, por que essa prática, na verdade, não funciona ou não é verdadeira, você fica mais suscetível, mais inclinado a acreditar nisso. A gente precisa do contraponto, a gente precisa de críticas, de argumentos para mostrar que uma ideia é ruim, para a gente não abraçar aquela ideia. Na verdade, a capacidade de duvidar nasce em grande medida disso, de a gente ter um repertório de informações para poder avaliar de forma crítica uma ideia que está sendo apresentada para a gente. Se eu não ouvir pessoas contestando, mostrando, problematizando aquilo ali, fica mais fácil eu abraçar essa ideia mal fundamentada. Tem estudos sobre isso, deixei isso aí embaixo também. Chegando à nossa terceira pergunta, e talvez mais polêmica, a psicanálise é ou não é perigosa? Eu vou começar aqui dando uma resposta que serve, na verdade, para todas as pseudociências. Como o meu amigo Pirula tweetou recentemente e outros divulgadores científicos já ecoaram isso por aí, não existe pseudociência inofensiva. O Ronaldo Pilati, que eu já mencionei, e o Lilienfeld, em um artigo que ele escreveu com outros colaboradores, que inclusive está tudo linkado aí para vocês darem uma olhada depois, listaram alguns perigos mais tradicionais das pseudociências. Eu vou ler alguns aqui para vocês. Então, as pseudociências são problemáticas, são perigosas porque, em primeiro lugar, elas iludem a população. Elas podem levar muita gente a abandonar ou deixar de procurar um tratamento que é empiricamente sustentável, que é validado cientificamente, que funciona então. Podem desestimular a pesquisa por oferecer respostas prontas ou infalciáveis, ou seja, que não são passíveis de investigação, que não dá para você mostrar se é falsa ou verdadeira. Podem minar a credibilidade de tratamentos que funcionam, do tipo: psicoterapia não serve não, porque eu fiz uma vez e foi ruim. Mas talvez a pessoa fez com um profissional desqualificado ou que oferecia um serviço pseudocientífico. Levam as pessoas a desperdiçarem tempo e dinheiro e podem ser diretamente nocivas à nossa saúde. A homeopatia de repente não é assim tão perigosa porque é basicamente água, às vezes água com um cadinho de sacarose, e já teve até campanhas de pessoas tomando frascos e frascos de homeopatia, tendo ali uma overdose de homeopatia e, na verdade, passaram ilesos por essa experiência. Claro, só de forma satírica para mostrar para a população de que aquilo ali é só água mesmo. Não acontece nada. Por outro lado, existem sim evidências de que a psicanálise e terapias psicodinâmicas de forma geral são mais nocivas, produzem mais danos ou efeitos colaterais do que outras modalidades de psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental e a terapia humanista. Deixei aí embaixo alguns links para vocês verem estudos que estão sugerindo isso que eu acabei de afirmar. Para ser justo, eu encontrei uma exceção a esses resultados aí, que foi um dado de que os pacientes que estavam passando pela terapia cognitivo-comportamental estavam se sentindo mais pressionados a seguir as orientações do psicólogo. O que não é uma coisa legal, hein? Toma cuidado aí, quem é da TCC, para não confundir o papel ativo do terapeuta com uma espécie de hierarquia, hein? Você pode até sugerir alguma técnica conforme o que a literatura científica aponta que funciona para esse paciente seu, mas você não está ali para mandar ele fazer nada. Lembre-se de um dos pilares da prática baseada em evidências, que é trazer o paciente para ter um papel ativo nas decisões. Você tem que considerar as preferências, os valores, a realidade desse paciente, explicar para ele o procedimento para ver se ele está de acordo, se faz sentido para ele colocar em prática aquilo ou não. Agora, fora isso, os pacientes de terapias psicanalíticas, psicodinâmicas em geral, tendem a reportar mais efeitos colaterais, como esses aqui, A sensação de que a terapia é um fardo, está sendo muito pesada, a dependência do terapeuta, experiências emocionais negativas e até mesmo o abandono precoce, prematuro da terapia. Apesar disso, existem alguns estudos sugerindo que a psicanálise
pode ajudar em alguns tipos de caso, ainda que eu tenha alguns colegas que andaram avaliando a qualidade metodológica desses estudos e parece que o resultado não foi muito bom não. Mas eu vou esperar eles publicarem esse trabalho sobre a qualidade dos estudos que mostram que a psicanálise pode ajudar em alguns casos para depois trazer aqui para vocês as atualizações. Então o saldo é positivo ou negativo? Não sei. Apesar disso, eu suspeito que a constelação familiar seja uma prática muito mais perigosa do que a psicanálise, e essa é a impressão também do Conselho Federal de Psicologia, que depois de ler vários livros, artigos e entrevistar consteladores familiares, emitiu uma nota técnica impedindo que os psicólogos lancem mão desse tipo de ferramenta. Olha só o que eles apontaram de problemas depois de fazer essa investigação. Segundo o CFP, os consteladores familiares fazem promessas extraordinárias de resolução de problemas na ausência de evidências de que eles conseguem fazer isso. Muitos consteladores responsabilizariam mulheres e meninas vítimas de violência doméstica. Existiria a legitimação ou validação do uso de violência por parte de pais. Existiria a falta de direitos dos filhos em relação aos pais. A provocação de sofrimento mental durante sessões de constelação familiar, a falta de sigilo durante essas sessões, a patologização de identidades de gênero e orientações sexuais que diferem do que é mais comum, e a falta de preparo de consteladores familiares para gerenciar o sofrimento mental que pode aparecer durante essas sessões de constelação familiar. Inclusive, recentemente eu entrevistei uma ex-consteladora aqui no canal que deu seu depoimento falando aí de uma formação que ela teve de fim de semana. Imagina só então a capacitação dessas pessoas para cuidar do sofrimento humano. Complicado. Então, se a homeopatia é água com açúcar e a psicanálise é só um refresco que pode te dar uma dorzinha de barriga de vez em quando, a constelação familiar é uma viagem numa maionese cheia de salmonela. Brincadeiras à parte, mais estudos têm que ser feitos para avaliar de forma mais sistemática a periculosidade dessas práticas pseudocientíficas, para a gente ter uma posição um pouco mais segura, um pouco mais confiável para orientar a população. E eu tô aberto a mudar de ideia, viu? Se um dia as teses da psicanálise, da constelação familiar ou da homeopatia se mostrarem verdadeiras, forem garantidas por evidências de estudos robustos, bem conduzidos, tô aqui para me retratar. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham curtido essas reflexões. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto que é muito importante, que é o estudo das pseudociências, entender o que é uma pseudociência, por que as pessoas acreditam nisso, os perigos do negacionismo científico também, considere fazer parte do Instituto Ponto Azul, que esse é o curso do momento, e a gente, inclusive, para quem é membro, vai fazer a leitura e discussão deste queridinho aqui, que é o Pálido Ponto Azul, que inspirou o nome do nosso instituto, inclusive, escrito pelo Carl Sagan. Dê uma olhadinha então, que a proposta tá legal demais. Sendo membro do IPA, vocês terão acesso a 5 cursos e 4 clubes do livro ao longo de 12 meses. Clica aí e dá uma olhadinha no projeto que tá muito interessante. Se inscreva no canal então, deixa o joinha aí se você curtiu, comenta aí embaixo as suas reflexões e compartilhe com o maior número de pessoas possível, que você vai ajudar a gente a difundir o pensamento crítico, ajudar as pessoas a se prepararem para pensar melhor sobre essas práticas bem controversas que existem por aí. A gente se vê em breve então. Tchau!